Elias subiu para orar. Subiu para? Pastor, ele subiu onde? No monte. E aonde ele chegou? No cume do monte. Onde é que ele chegou? Cume, lugar mais alto. Depois do cume, tem mais algum lugar para subir? Vou de novo. Depois do cume, tem mais algum lugar? Chegou no cume, o homem já diz, né? Está no cume. Lugar mais alto. Tem mais para onde subir não. Quando Elias chegou no ponto do monte que não tinha mais para onde subir, ele desceu. Pastor, não entendi. Voei, vem. Quando ele chegou no ponto do monte que não tinha mais para onde subir, a Bíblia diz que ele meteu a cara no chão. Quando você não tiver mais para onde subir, desce. Quando você chegar no cume dos negócios que você está fazendo, procura o primeiro chão que você tiver e vá colocar sua cara no pó, porque todo o cume deslumbra, mas todo o chão me lembra quem eu sou e quem Deus é. Vá procurar um chão. Objetive os cumes, mas logo ache o chão. Pisa nele, lembra de algumas coisas, conecta, mexe a cara no pó. Então escute, quando Elias chega no cume do monte, ele coloca a cara no chão, olha para o moço dele e diz assim: vai, olha para o céu. Mas o céu é grande demais. É por isso que eu vou te dar um ponto de referência. Olhe para o céu na direção da banda do mar. Então olha só, irmão, não era chegar na beira, escolher qualquer parte do céu, botar o olho e ficar olhando. Não, o profeta disse assim, ó: acha o mar primeiro. Aonde tiver a banda do mar, tu sobe o olho e fica olhando para o céu. Então não é qualquer parte do céu. Você vai olhar para o céu que está em cima do... Vamos de novo. Você vai olhar para o céu que está em cima do... Vai aparecer uma nuvem. Não é grande, não é densa, não é carregada, não é com aquelas caras de trovão. É pequena. Só que a Bíblia diz que esta nuvem subiu do mar. Quando Elias ouviu falar da nuvem, ele disse: pode correr. Pode correr, manda Acabe correr também, porque o que está vindo aí é chuva pesada. Eu penso no moço olhando e dizendo assim: mas ele não entendeu que a nuvem é pequena? E Elias teria dito para ele: você que não entendeu de que banda a nuvem veio. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Aonde as maiores tempestades nascem? No mar. O sinal era pequeno, mas a origem era grande. O sinal era pequeno, mas a fonte era confiável. Não era sobre o tamanho do sinal, era sobre quem emitiu o sinal. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, e vou entregá-la aqui e agora. Você andou se deslumbrando com alguns aparentes grandes sinais, que não passavam de pirotecnia, de gente vazia, sem compromisso, sem idoneidade, sem honestidade. E muitas vezes fontes boas emitiram sinais para você, e você não acreditou, porque pareciam pequenos. Mas o Deus desta casa me trouxe aqui para dizer: vai ser um sinal de uma fonte incrível. Eu vou mandar um sinal que vai subir do coração dos mares, aonde nascem as grandes tempestades. Pastor, torna isso prático para mim, com todo prazer. Não é sobre quantas palavras terá o e-mail, é sobre de onde ele veio. Não é sobre o tamanho do áudio, é sobre quem mandou.
Alguém além de mim está acreditando que de fontes seguras sinais de Deus vão começar a aparecer? Alguém além de mim está acreditando que de fontes confiáveis sinais de Deus vão começar a acontecer? Eu estou falando para pessoas aqui que foram desiludidas por experiências dolorosas, porque acreditaram na palavra de um. Alguém disse para você: fique tranquilo, está resolvido, a bola está comigo, agora eu toco. Fez uma pirotecnia danada, uma presença, chegou lá botando a maior banca, não deu em nada, não cumpriu nada, te deixou sozinho com papel na mão e sonhos no coração. Mas assim te diz o Senhor: as fontes de onde vêm os meus sinais não tem nada a ver com aquilo que você experimentou até hoje. Seja todo homem mentiroso, mas Deus para sempre verdadeiro. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é como os moleques que você conheceu e pensou que eram homens. Ele não é como os vagabundos que você conheceu e pensou que eram homens de negócios. Deus é digno de toda a fé e de toda a crença. Ele tem uma eternidade como retrospecto ao seu favor. Nenhuma falha, nunca mentiu, nunca enganou. Ele é Deus. Quanto que você viu? Viu uma nuvem pequena. Referência. Eu disse o quê? Você vê uma coisa, você tenta explicar, você usa uma referência. Você vê uma coisa num tamanho, você quer explicar, você vai usar uma referência. Que referência você vai usar? De alguma coisa que esteja latente na sua cabeça. Ele poderia ter falado sobre inúmeras outras coisas que são do tamanho da mão de um homem. Ele poderia ter falado: eu vi uma nuvem do tamanho de uma pedra de deserto. Mesma coisa. Ele poderia ter falado: eu vi uma nuvem do tamanho da folha de uma árvore tal. Mesma coisa. Existem inúmeras outras coisas que têm as mesmas dimensões daquela nuvem. Mas havia uma coisa forte na cabeça dele. Ninguém fala as coisas assim por acaso. Para falar uma coisa como essa que ele falou, é porque isso era algo que fazia sentido para ele. Estava recorrentemente na mão dele, na mente dele. E o que é que está recorrentemente na mente dele? O que é que é uma referência pujante na cabeça desse camarada? A mão de um homem. O que ele conhece? O que ele viu? O que ele experimentou? A mão de um homem. Que tipo de coisa ele está acostumado a ver? A mão de um homem. Que tipo de ação ele está acostumado a ver sendo exercida em alguma crise? A mão de um homem. Que tipo de ação ele está acostumado a ver para tirar alguém de uma situação difícil? A mão de um homem. A referência mais forte na cabeça daquele rapaz era a mão de um homem. Mas existe um tempo da vida. Alguém levantou a mão lá atrás. Existe um tempo da vida, e estou profetizando que este tempo para você chegou, onde tudo que você conheceu a respeito da mão dos homens, gerindo crises, desatando nós, prestando socorro, dando auxílio, ajudando em dificuldades, tudo que você conheceu, todas as suas referências sobre o poder da mão dos homens será substituída
por uma nova, vou tentar de novo, uma nova referência, e não é mais sobre a mão de homens, mas agora será sobre a mão de Deus. As histórias que você conta vão mudar de protagonista. Você não contará histórias aonde situações foram salvas pela mão de pessoas, mas você contará histórias onde situações se resolveram debaixo do poder da mão de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Sabe por que as coisas estão desse jeito? Porque toda a referência que você já teve até hoje sobre o socorro foi o socorro da mão dos seus amigos. Toda a referência que você já teve até hoje sobre questões clínicas e de saúde foram as mãos dos hábeis médicos que cuidam da sua família há tantos anos. Todas as referências que você teve até hoje sobre questões legais complexas dizem respeito às hábeis mãos dos advogados que sempre estiveram ao seu dispor. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou mudando as suas referências. Você contou muitas histórias empolgado sobre o que as mãos dos seus advogados fizeram. Você já deixou pessoas embasbacadas à mesa contando o que a mão de seus gestores financeiros fizeram. Você já contou empolgadíssimo para muitas pessoas o que a mão de um tratamento no exterior fez pela saúde de alguém. E o Senhor me trouxe para dizer: você já deu glória para a mão dos homens por muito tempo. Chegou a hora de você conhecer o que só a minha mão pode. Só a minha mão pode fazer. Existe um tempo da vida aonde o homem está numa situação aonde as mãos de todas as pessoas que já lhe socorreram desta vez não podem lhe socorrer, e essa é a hora onde Deus olha e diz: chegou a hora de você saber que a minha mão é maior do que a mão dos médicos, a minha mão é maior do que a dos advogados, a minha mão é maior do que os gestores de crise. A minha mão pode tirar qualquer um de qualquer situação e mudar qualquer cenário. Se alguém aqui está com vontade de conhecer o poder da mão de Deus, dá um grito de glória a Deus. Você vai conhecer o poder da mão de Deus. Você vai experimentar nesse tempo da sua vida o poder do socorro da mão de Deus. Quando você percorrer seus contatos telefônicos e perceber que não obteve sucesso, você vai conhecer a mão de Deus. Quando você andar com exames de um lado para o outro dessa nação e de outros países sem resposta, você vai conhecer a mão de Deus. Quando você já tiver colocado uma grana na mão dos melhores advogados desse país sem conseguir desatar aquele imbróglio jurídico, você vai conhecer a mão de Deus. Esse pode não ser o melhor momento da sua vida, mas é neste momento que você vai conhecer a mão de... Se alguém acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé do seu lugar agora. Que se revele a mão de Deus, que se manifeste a mão de Deus, que se apresente a mão de Deus. Que se manifeste a mão de Deus.
que se apresente a mão de Deus, que entre em cena a mão de Deus, que a mão de Deus abra as cortinas e dê o espetáculo mais grandioso que você já viu na sua vida. Eu estou profetizando para um povo apaixonado pela voz de Deus. Assim diz o Senhor desta casa: você vai experimentar o poder da minha mão. Tire as suas mãos, porque quem vai colocar as mãos nesta causa agora sou